debaixo das luzes da cidade, onde o concreto reflete o cansaço e a pressa, há um outro país escondido. Um país que começa quando o asfalto esfria, quando as portas se trancam, quando a cidade finge dormir. É a nação dos que resistem à margem, dos que aprenderam a fazer do chão o seu território e da invisibilidade o seu endereço forçado. A rua é o último degrau de uma escada quebrada. Quem cai aqui não chegou por acaso, foi empurrado pela pobreza, pelo desemprego, pela violência, pelo descaso. Para muitos, a rua é o fim da linha, para outros, o recomeço que o mundo não quis enxergar. E entre a solidão e o barulho, o que resta é o instinto: sobreviver mais um dia. Em Goiânia, como em tantas outras cidades do Brasil, a paisagem se repete. Marquises, colchões poídos, olhares perdidos. Cada rosto traz um mapa de ausências: o emprego perdido, o vício que se infiltrou, o amor que partiu, o estado que não chegou. Mas por trás dos números e rótulos, há histórias, e nelas a verdade, que as estatísticas não contam. Oficialmente, são chamados de população em situação de rua. Na prática, são sobreviventes de uma engrenagem que mói quem não se encaixa. A cidade moderna ergueu muros invisíveis, de classe, de cor, de acesso. E quem não atravessa esses muros, acaba ficando do lado de fora, condenado à indiferença. Mas o que é, afinal, viver sem ser visto, ser ignorado pelo poder público, pelos olhares apressados, pela própria ideia de cidadania? O Brasil aprendeu a conviver com essa ausência, a normalizar a dor alheia, a confundir miséria com paisagem. E enquanto a cidade dorme, a rua respira, lenta, fria e cansada. Ali há pessoas, com nome, com voz, com passado, com sonhos que ninguém mais pergunta quais são. Este documentário é um retrato sonoro de quem o país esqueceu. É uma tentativa de devolver rosto, história e humanidade àqueles que foram apagados das narrativas oficiais. Porque contar essas histórias é mais do que um gesto jornalístico, é um ato político, um ato de memória. Este é o som do Brasil, que não cabe nas propagandas, o som de uma nação sem endereço, mas com voz. A nação invisível. Oficialmente são definidos um grupo populacional heterogêneo. O que os une? A pobreza extrema, os laços familiares frágeis ou rompidos e a ausência de um teto convencional. A rua não é uma escolha, é um ponto final de um longo processo de exclusão. Mas quem são as pessoas por trás dessa definição? O que levou elas até aqui? Para encontrarmos respostas, fomos às ruas de Goiânia, uma cidade que, como tantas outras no Brasil, viu essa população crescer de forma assustadora. Eu me chamo José Justino Pereira, sou vigilante, trabalho na segurança privada, sou prestador de serviço. Assim, eu não era da rua, tinha família e tudo, mas eu fui para as ruas. Eu fui viver nas ruas porque a rua é a falsa liberdade que escraviza, né? Que leva o homem a achar, entre aspas, que ele tá livre. Seu nome, por favor? Edson. Edson do quê? Henrique do Nascimento. Quem vai ficar na rua porque gosta? Porque rua é sofrimento. Meu nome é Sirlene, né? Eu tenho 65 anos. E há 18 anos nós iniciamos um trabalho com os moradores de rua. Parece que
Tipo assim, é como se eles fossem invisíveis. É como se a dor deles não existisse, entendeu? Eu percebo isso, muito mesmo. Isso dói meu coração, né? Para entender a dimensão da crise, precisamos olhar para os números. E eles são alarmantes. Em pouco mais de uma década, o Brasil viu sua população em situação de rua saltar para mais de 281 mil pessoas, segundo a estimativa mais recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Este não é um fenômeno abstrato. Ele é um epicentro geográfico, claro. A região sudoeste, que concentra mais de 60% dessas vidas, é um epicentro demográfico. A Rua do Brasil tem cor e gênero, e é majoritariamente masculina e negra. Pessoas pretas, que são pouco mais de 10% da população brasileira, compõem 17% da população de rua, um reflexo direto do racismo estrutural. O mais grave é que esses números são provavelmente subestimados. O Brasil não realiza um censo oficial para contar essa população. A invisibilidade social começa na invisibilidade estatística. Se o Estado não conta, ele não reconhece. E se não reconhece, não cria políticas públicas eficazes. Os números são chocantes, mas são as histórias que revelam as fraturas que levam alguém a perder tudo. Luiz Carlos Gomes. No começo, estava bom demais trabalhando, andou machucar, peguei um acidente, um tornozelo, a coluna. Aí, para complicar o resto, a esposa morre. Aí, meu pai morre também, meu irmão morre. Aí foi desandando pra mim, acabei pra rua e não voltei mais. Aí foi até hoje. A história de cada um ilustra as dimensões que levam à situação de rua. O desemprego é citado por mais de 40% das pessoas, mas ele raramente age sozinho. É o que os especialistas chamam de efeito dominó. A combinação de fatores resulta na expulsão do lar. E a ruptura de vínculos familiares é o gatilho individual mais citado, apontado por quase metade da população. Começa geralmente, em casa. E aí, quando a família desiste, que não tem mais como, que a maioria que está ali na rua, tudo já teve uma família, E a família, quando desiste, é porque já chegou no limite. Aí, a rua e os traficantes abraçam, Abraçam essas pessoas que, na verdade, para a sociedade é um lixo ou são invisíveis, mas para o traficante é rentável. A vida nas ruas é uma exposição constante de violência. Nos primeiros 4 meses de 2024, o Disque 100 registrou um aumento chocante de 24% de violações em direitos contra a população. Agressões físicas, tortura psicológica e humilhação. O mais chocante é que a violência não acontece apenas nas calçadas. Um número alarmante de denúncias ocorre em abrigos e hospitais. Os locais que deveriam ser de proteção, muitas vezes, se tornam espaços de revitimização. Para entender a raiz dessa violência, é preciso nomeá-la. Aparofobia, a aversão ao pobre. Tem gente, cara, que pega nós da situação de rua e ganha em cima de nós. Usando, chega lá, põe pra trabalhar. Usando o sofrimento de Se nós. você for aposentado, eles pegam metade do seu salário, entendeu? Ou toma o seu cartão, 300, entendeu? Entendeu? Tá entendendo? Então eles aproveitam da nossa oportunidade, da nossa fraqueza. E quem está na linha de frente, tentando mitigar essa guerra diária, são as organizações da sociedade civil. Há 18 anos, nós iniciamos um trabalho com os moradores de rua, servindo comida toda segunda, e também a gente leva a palavra, E também a gente leva roupa, a gente leva sapato, quando é
Na época do Dia das Crianças a gente faz uma ação diferenciada. Dia das Mães, Dia dos Pais, também a gente faz uma ação diferenciada. A gente loca mesa, a gente faz um culto, né? Porque no dia a dia que a gente serve comida para eles em pé mesmo. Aí nessas ações a gente consegue locar a mesa, né? E é um trabalho totalmente voluntário. A solidariedade é vital, mas não pode substituir a atuação do Estado. E é na atuação do Estado que encontraremos um profundo e revelador paradoxo. Fomos ouvir o que o poder público tem a dizer sobre as estratégias. Fabrícia Chagas, da Secretaria de Assistência Social de Goiânia, explica. Hoje aqui em Goiânia nós trabalhamos com várias políticas públicas voltadas para a pessoa em situação de rua. Então hoje aqui em Goiânia nós temos o Centro Pop, né, que é um centro-dia que ali nós ofertamos todos os direitos assegurados no SUAS, né, que ali a gente oferta café da manhã, ofertamos o banho, ofertamos almoço, encaminhamos eles para o mercado de trabalho. Encaminhamos eles também para fazer consulta, o que for necessário, a gente faz esses encaminhamentos para a rede de atendimento. Em se tratando de algumas pessoas não saber das políticas públicas, de fato, a gente tem uma equipe que vai, né? A nossa equipe de abordagem funciona 24 horas. Ela pode ficar tanto no POP ou nos CREAS, mas hoje eles ficam lotados ao lado do POP e eles trabalham em toda a Goiânia, 24 horas. Eu entendo que a gente consiga atender um público muito grande, só que eu talvez não consiga atender a todos, né? Mas a nossa equipe está sempre falando, o Centro Pop fica numa região central, o que a lei diz, né? Que ele precisa ficar num local centralizado para que todas as pessoas em situação de rua consigam acessar esse Centro Pop. Então nós ofertamos isso aqui em Goiânia. E esse acolhimento, o que a gente tem hoje são 2 casas de acolhida, né? Porque o Centro Pop, ele é um serviço de segunda a sexta, só período, só durante o dia, né? Não funciona à noite. Agora, as casas de acolhimento são 24 horas, que é uma casa que eu tenho só para homens e outra casa para mulheres e famílias. Então, eu tenho as 2 casas aqui. E nos intempéries, no período de chuva, de frio, existe uma determinação para que a gente abra o acolhimento emergencial, o que nós fizemos neste ano. Entendi. A gente abriu esse acolhimento emergencial no período de frio e a gente ficou funcionando ali, atendendo em média de 70 pessoas, até o período crítico que a Defensoria Pública havia nos recomendado. A Secretaria afirma que os serviços são acessíveis a todos. Olha, ao meu entendimento, todas as pessoas em situação de rua, se ela pesquisar hoje na internet, buscar atendimento para pessoa em situação de rua, tá bem claro o Centro Pop, fica bem aqui no centro. Muitas pessoas têm conhecimento. A minha equipe passa 24 horas. No período do frio a gente reforça, a gente entrega, né, benefícios eventuais a eles, né, que a gente tem essa gama de serviço também. Então eu entendo que sim. Talvez ele não consiga chegar até o Centro Pop, mas às vezes a minha equipe vai até ele, porque a minha equipe percorre toda a Goiânia 24 horas. Então eu entendo sim que a gente consegue alcançá-los. Claro que não é de uma vez, né, na mesma hora, mas eu entendo que a gente consiga sim ofertar esse trabalho. Pesquisar na internet, a sugestão evidência de uma desconexão com a realidade de quem não tem acesso a um celular, aos dados móveis ou sequer um teto. Rapaz, tem uma casa aí, recolhida, é melhor você estar na rua 1000 vezes que estar lá. Porque lá só tem álcool e droga, 24 horas. Essas casas de apoio nunca dependi. Mas aqui na Avenida Goiás, eu gostei quando 3 vezes o carro da prefeitura veio aqui, me visitou, gostei, que eles falam Centro Pop, entendeu? Gostei muito bem, a médica muito boa, o psicólogo muito bom demais, e o outro também, o motorista deles, muito bom, gostei. Mas a mulher fez igual água, igual pedra de gelo, debaixo do sol quente, no horário do meio-dia. Ela desapareceu, os colegas dela sumiu. Depois que eu peguei, entreguei meus dados para ela. Ela nunca mais eu vi ela com o carro da prefeitura, subindo ou descendo
Ela nunca mais falou meu nome. Eles nem buzinaram carro, mas buzinou pro meu lado. Em meio ao abandono, a própria população de rua se organiza e aponta caminhos, baseados no lema: nada sobre nós, sem nós. A principal proposta é uma mudança de paradigma, inspirada no modelo moradia primeiro. A moradia não como recompensa, mas como um ponto de partida. Sabe o que resolve? É um falar assim, ó, vou arrumar uma casinha para vocês. Aí vamos comprar. Vou pôr vocês lá dentro, lá, entendeu? Para você levantar a vida de vocês. Aí é diferente. Ao contrário, resolve nada. Qualquer lugar aqui dentro de Goiânia que você achar que pertence a Goiânia, setor, que a gente pode pagar de R$400 para baixo, eu volto a morar de aluguel de novo. Volto. A palavra que eu tenho para dizer é uma palavra que é palavra de Deus. Que eu tenho para dizer é o seguinte: há esperança, meu amigo. Há esperança. Eu, quando chegava 10 horas da noite, que eu olhava para os prédios, que eu via as lâmpadas apagando dos prédios, todo mundo indo dormir, das casas, batia aquele desespero. Mas eu acreditava, eu tinha esperança que um dia eu ia sair daquilo. Embora eu não queria sair daquela onda ali, eu queria mais droga. Então assim, há esperança, né? Existe casa de recuperação, existe muita casa séria, existe muito lugar sério aí que né, não se desespere. Você pode sair desse submundo, do fundo do poço, como eu saí. O ser humano, ele só precisa de uma chance e de alguém acreditar. Afinal, o que sustenta essa luta por tantos anos? Para Sirlene, a resposta para essa pergunta veio através de uma história que mudou a sua própria vida para sempre. Então, um fato assim que às vezes eu me questiono, né? 18 anos, será que tá valendo a pena? Será que tá sendo útil esse trabalho? Eu me questiono, né? Mas quando eu olho para a Emanuele, né, que eu ganhei a Emanuele, a minha filha caçula, eu ganhei ela na rua, ela tinha 4 anos. E hoje ela está com 19, né? A Emanuele, eu sei que quando a Emanuele veio para mim, não só a Emanuele mudou a vida dela, mas a geração pós-Emanuele, os filhos, os netos que ela vai ter, eu tenho certeza que vai ser mudado. Então, quando eu olho para a Manu e eu vejo que ela tá uma menina linda, que ela apesar das limitações, né, que ela foi diagnosticada com autismo, ela foi com muita dificuldade para falar, para andar, e eu vejo o esforço dela. Ela tem um esforço, uma vontade tão grande de vencer essas limitações que eu nem falo para ninguém que ela tem problema. Acho que você também me conhece, sabe que eu nunca falei que ela tem problema, né? E eu vejo assim que se não valeu a pena, mas pela Emanuele eu olho e falo, valeu todo o esforço. Existe esperança para os outros. Existe, também, né? porque eu olho para a Emanuele e eu vejo, né? Então eles precisam de uma oportunidade, precisam de amor, precisam de resiliência, porque não foi fácil. Pegar uma menina, né, que não sabia nada, não sabia falar, não andava direito, né? E precisava de terapia, eu já bem idosa, nem pensava mais em ter filhos, mas eu dei o meu melhor. Então, quando eu olho para tudo isso, eu vejo que valeu a pena sim. A crise da população em situação de rua não é um problema deles, é um diagnóstico das nossas próprias fraturas sociais, da desigualdade, do racismo, da falência das nossas redes de proteção. Superá-la não é uma questão de caridade, mas é um teste fundamental para a nossa democracia, um imperativo de justiça e de humanidade. Este audiodocumentário é uma produção de Nação Invisível. Narração de Anne Amaral e Michael Deus. Direção-geral de Anne Amaral, João Daniel Sena, Michael Deus e Haile Camilo. Produção e entrevistas por João Daniel Sena e Haile Camilo. Roteiro e edição de Michael Deus. Trabalho desenvolvido para a disciplina de Radiojornalismo, sob a orientação do professor Dijane Assunção. Trilha sonora e efeitos sonoros obtidos em soundbible.com e pixabay.com. Nação Invisível. Vozes que ecoam do silêncio.